Vascaíno, fala Vascaína, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos comentar aí a vitória do Vasco contra o Melgar, 3-0 ontem pela Sul-Americana. Uma vitória que classifica o Vasco para os playoffs da Sul-Americana, né, próxima fase, e com isso permite que o Vasco possa sonhar com o avanço aí e o título de uma Sul-Americana, né? Lembrando, é muito caminho ainda pela frente, muito chão para percorrer, mas o Vasco ontem conseguiu fazer um jogo, ao meu ver, um tanto quanto burocrático, né, no segundo tempo. É um time que no primeiro tempo foi muito bem, né, já fazendo o seu placar final. No segundo tempo, um jogo até um pouco assustador, né, no sentido de como o Melgar conseguiu empurrar o Vasco para sua defesa, como o Melgar conseguiu exercer uma pressão no Vasco, que é um time muito superior ao Melgar, né? Como a gente já vem dizendo aqui no canal há muito tempo, os times da Sul-Americana eles são fracos, e o Vasco é um time que só de folha ele paga todos os times, né, do seu grupo, se não me engano, e alguns até várias vezes, né? Mais de 5 vezes a folha salarial do Vasco é melhor. Só comentar aqui que se vocês ouvirem algum barulho de janela, alguma coisa assim, aqui o Rio de Janeiro tá mudando o tempo, tá ventando muito, então aí às vezes um barulhinho aí de janela pode aparecer no vídeo, algum barulho desse tipo. Tá bom? No mais, o Vasco ele tem boas atuações no primeiro tempo, com o Felipe Coutinho, com o Ryan especialmente, o PH. O Vasco no primeiro tempo ele realmente ele entendeu como jogar da forma que o Diniz quer, né? Da forma que o Diniz pede. O Vasco realmente fez um primeiro tempo bom, né? Claro, tomou alguns sustos com 2 chutes ali de fora da área que o Léo Jardim salvou, e a necessidade do Vasco ter um goleiro que vai salvar sim de 2 a 3 gols numa partida, e um goleiro que consiga salvar no campeonato aí por volta de 9 a 12 pontos no campeonato. É muito importante que o Vasco tenha um tipo de jogador assim, tá? E esse goleiro é o Léo Jardim no momento, né? A gente não tem nenhum goleiro que possa vir substituí-lo. É claro, se vier uma proposta muito astronômica pelo Léo Jardim, é interessante que o Vasco consiga fazer uma venda. Mas se não, seria muito importante o Vasco conseguir renovar com o Léo Jardim, principalmente não deixar que ele vá para nenhum rival aqui no Brasil. Tem sentido isso, né? Assim como a gente viu aí a especulação do Jair no Ceará, Vasco pagando metade dos salários, também não tem o menor sentido, né? Então não é o sentido de reforçar adversários nesse Campeonato Brasileiro contra o Vasco. O sentido é que você faça uma boa grana e que o cara saia daqui do Brasil e vá numa carreira internacional. Mas o Vasco no primeiro tempo, ele é muito efetivo, em alguns momentos ele ainda demora para acionar essa transição, né, de ataque, mas em outros ele é bem efetivo. No segundo tempo realmente foi bem assustador. Você vê o Melgar empurrando o Vasco. Gente, o Melgar é uma equipe muito fraca. É uma equipe que, de fato, o Vasco deixou complicar no primeiro jogo. Tá? As pessoas estavam falando, o Diniz até comentou na entrevista, né? O Melgar é um time que é perigoso na bola aérea. Não, não é. O Melgar não é um time perigoso na bola aérea. O Vasco deixou o Melgar ser um time perigoso na bola aérea no primeiro jogo. Tanto é que eu lembro no primeiro jogo que não só eu, mas outros comentaristas também sobre Vasco, a gente estava feliz de saber que a zaga do Melgar era baixa e que o Verratti provavelmente ia deitar e rolar em cima dessa zaga, pelo alto. Né? Eu lembro disso, eu lembro de eu falando aqui no canal, comentando essa questão, e não foi isso que aconteceu. Né? O Melgar ele aplicou uma marcação muito bem feita no Verratti no primeiro jogo, e nesse segundo jogo graças à movimentação dos outros jogadores, o Verratti conseguiu ficar um pouco mais livre. Mas ainda assim, ele sofreu uma forte marcação da equipe do Melgar. Então é necessário que o Diniz veja essas transições das outras equipes na marcação no Verratti. O Verratti não é de hoje que ele é marcado sempre por 2 jogadores. Se você põe 2 jogadores para marcar o Verratti, então quer dizer que você está dando liberdade em algum outro ponto. Então o Vasco tem que explorar isso também. Então o segundo tempo o Vasco muito abaixo, o segundo tempo o Vasco bem, não sei nem se o Vasco realmente cansou ou se o Vasco se acomodou. No segundo tempo o Vasco teve mais sorte do que juízo, né? Porque o Melgar realmente ele veio para cima. Se fosse um time mais qualificado, ele teria feito as suas oportunidades de gol. Tá? O Vasco se aproveitou que o Melgar é uma equipe realmente fraca. Que fosse, por exemplo, um Fluminense que a gente enfrentou na semana passada, seria fatal. Tá? Seria fatal. Provavelmente o Vasco poderia ceder um empate até. Ou então até tomar uma virada, dependendo. Porque o Vasco realmente ele foi engolido pelo Melgar no segundo tempo, ao meu ver. Tá? O Vasco teve algumas boas transições de ataque no segundo tempo, onde ele avança, né? Pega ali o Melgar no contra-ataque, sem ser efetivo. O Garré, algumas pessoas estão dizendo que o Garré entrou bem. Eu não vi o Garré entrando tão bem assim na partida. Principalmente
Assim que ele entra, os passes do Garré são sempre para trás, tá? Ele não tem um passe visando a lateralidade. Muitas vezes a gente viu o PH passando, outras vezes a gente via ou o Ryan, ou então até o Verratti na frente, e o Garré ele não conseguia pegar a bola e ir para cima. Ele pegava a bola, dava um drible aqui, um drible ali e tocava para trás. Acho que o Fernando Diniz, aos poucos, deve conversar com ele para ele conseguir fazer essa função de 10 mesmo que o Vasco tanto necessita. Tá? Não achei uma boa partida do Garré. Acho que ele fez um jogo bem simples, assim, do mediano para ruim. Eu não achei que o Garré, apesar dele ter tido ali um passe ali, mas foi só isso. Assim, eu não vi nada mais do Garré na partida. Acho que os passos muito para trás. O Vasco, ele tem essa mania, né, com o Fernando Diniz, de complicar jogadas que são simples. Então o Vasco ele perde muita bola no meio de campo, né? E normalmente essa perda de bola no meio de campo é quando ou o último volante já saiu, ou o primeiro volante ele erra o passe e pega a zaga um pouco desprevenida, né, no contra-ataque. A gente viu isso também no primeiro tempo, com menos frequência, mas no segundo tempo foi demais. No segundo tempo o Vasco perdeu muita bola no meio de campo. O Vasco não conseguia sair e ele entregava a bola para o Melgar. Digo e repito, se fosse uma equipe mais qualificada, o Vasco sofreria muito e talvez sofreria até um empate na partida pelas oportunidades que o Melgar vinha gerando. O time do Fernando Diniz, ele é um time no primeiro tempo, ele é outro time no segundo tempo. Então talvez essa parada para o Mundial seja fundamental para que essa equipe consiga ter um fortalecimento físico e consiga exercer uma regularidade, né? Tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. O jogo contra o Bragantino é um jogo dificílimo que virá. É um jogo que o Vasco vai precisar dos dois tempos jogando futebol, tá? Se o Vasco fizer como o Melgar, jogar o primeiro tempo bem e jogar o segundo tempo ruim, provavelmente o Bragantino encerre a sequência de vitórias do Vasco da Gama, em São Januário. Então, o Bragantino é uma equipe que vem muito bem no Campeonato Brasileiro, se recuperou do péssimo campeonato paulista que fez. Então o Bragantino ele vem com uma força muito grande. Então é necessário que o Vasco tenha essa dinâmica de jogar bem os dois tempos. Se o Vasco só jogar o primeiro tempo bom e o segundo tempo ruim, não dará certo. Ainda mais com uma equipe como o Bragantino, que é muito mais qualificada que a equipe do Melgar. Uma outra informação é que o Vasco conseguiu a suspensão do transfer ban, então o Vasco vai conseguir contratar nessa janela. Torna mais importante ainda, porque o Vasco precisa trazer reforços. O Vasco precisa qualificar esse elenco em diversos setores do time. Foi muito importante o Vasco conseguir reverter essa situação na FIFA. Então o Vasco conseguirá fazer as contratações. Acho necessário, né? E o Fernando Diniz provavelmente vai indicar alguns nomes trabalhar. Né? Então é muito importante isso. Porque lembrando, o time não foi formado para o esquema do Fernando Diniz. O time foi formado para o esquema que Carille jogava. É uma outra realidade. Então o Vasco necessita dar as ferramentas corretas ao Fernando Diniz. Primeiro, se ele quer que o Vasco continue na Série A. Segundo, se ele quer que o Vasco consiga desempenhar aquilo que o Fernando Diniz tanto almeja, tanto quer, né? E quem sabe a gente chegando aí numa decisão, alguma coisa na Sul-Americana, avançando bem de fase na Copa do Brasil e se mantendo ali umas posições seguras no Campeonato Brasileiro. Tá bom, torcedor? Um forte abraço, sempre Vasco.